Olha lá, vamos lá, girando. O escritor e pensador de direita Olavo de Carvalho disse ontem que aceitaria participar do governo de Jair Bolsonaro, de quem é apoiador. Ô Vini, que cargo ele toparia? Embaixador. Ele não quer muito sair do onde ele mora. Não é embaixador em qualquer lugar, não, né? Não, embaixador nos Estados Unidos, né? País onde ele falou que é o seguinte, Edgar, que se for aí feita a sugestão, né, se for feita aí o pedido, né, para ele, o convite para ele ser embaixador, que ele não vai sair nem da Virgínia, onde ele mora, para ir para Washington. Ele vai utilizar ali do trailer dele apenas para fazer o deslocamento nos dias que ele pode ir trabalhar lá como embaixador. Isso se o Bolsonaro fizer esse convite. Agora, o que o Olavo disse já, e ele tem falado desde da semana passada, que se cogitou muito a hipótese dele ser convidado para o Ministério da Educação ou também para o Ministério da Cultura, mas que ele não se sente capaz de ser um ministro da Educação, um ministro da Cultura, porque ele não entende do funcionalismo de um ministério e que também ele não teria autonomia para fazer o que ele gostaria de fazer. Pelo que eu vi do vídeo que ele fez, é mais isso aí. O conhecimento do tema ele tem, mas ele não conseguiria imprimir as mudanças que ele acredita. Mas ele fala, como educador, eu formo adultos já para a intelectualidade superior. Né, ele não conseguiria educar crianças ou educar adolescentes, ele já educa adultos, que ele fala que no Brasil nós temos aí 50% aí de analfabetos funcionais, né, andando aí pelo Brasil, e que esse é um grande problema realmente do nosso país, que nós temos que arrumar, mas ele não se sentiria confortável num cargo de ministro, né? Então ele falou, se vir o convite para ser embaixador nos Estados Unidos, aí por duas coisas eu aceito, por essa autonomia e também porque eu saberia fazer dinheiro para o Brasil. Vamos ver o vídeo. É uma responsabilidade que eu sei cumprir e que oferece a oportunidade de fazer algo real pelo Brasil sem ter de passar pelo filtro da resistência petista, que é o cargo de embaixador nos Estados Unidos. Por quê? O Brasil precisa de dinheiro. 97% do nosso PIB está comprometido. Isso quer dizer que se o presidente precisar mandar comprar uma caixa de fósforo, ele não tem dinheiro. Não adianta dizer, vou rearmar as Forças Armadas, vou fazer isso, vou consertar o hospital. Tem dinheiro, só sobrou 3% só. Então o que o Brasil precisa mais urgentemente é dinheiro. Tá certo? E como embaixador nos Estados Unidos, eu saberia fazer dinheiro. E, ademais, o embaixador de um país, no outro país, ele tem autoridade total sobre os seus conterrâneos ali, tá certo? Ele pode mandar embora qualquer um, pode mandar prender qualquer um, ele é um reizinho. Então ele não tem satisfação a dar para petezadas, tá entendendo? Coisa que um ministro, como é que o ministro vai fazer o ministério funcionar sem a obediência dos funcionários? Não dá. Mas o embaixador, ele conversa direto com o presidente aqui, ou com o ministro das Relações Exteriores aqui, o secretário de Estado, e pronto, petezada não tem nada a ver com isso, o que a gente combinar lá vai ter que ser cumprido. Tá, então as palavras do Olavo de Carvalho, Edgar, e ele disse que para o Ministério da Educação ele sugeriu para o Bolsonaro o nome de Ricardo Vélez Rodrigues, que segundo o Olavo aí é o maior conhecedor de pensamento político brasileiro. Quero te ouvir, Joel. Interessante essa informação que o Vini traz pra gente aqui no começo do Morning Show. Muito interessante. O que você acha, hein? O Olavo do Bolsonaro, que teria oferecido esse cargo aí do Ministério da Educação e da Cultura ao Olavo de Carvalho? Olha, o Olavo de Carvalho é o maior, o principal ideólogo do projeto político do Bolsonaro. Quem fornece as ideias, a filosofia, o principal das pessoas ligadas a ele é o Olavo de Carvalho, tanto que pelo menos em um vídeo que o Bolsonaro fez, provavelmente em mais, mas eu lembro daquele vídeo, aquela live que ele fez assim que foi eleito, ele, entre os livros que estavam na mesa, estava justamente um livro do Olavo de Carvalho, uma mensagem ali de que, olha, estamos juntos com essas ideias aqui. Agora, se existe uma questão, porque de fato, o Olavo é um ideólogo do programa. Agora, dos milhões e milhões de eleitores que votaram no Bolsonaro, a imensa maioria não segue as ideias, não lê o Olavo de Carvalho, uma minoria segue e lê essas ideias, uma minoria expressiva, ele tem bastante seguidores, mas o eleitorado do Bolsonaro é muito maior que isso. E fica a questão,
qual o papel real, concreto, qual a influência real que o Olavo é capaz de exercer no governo Bolsonaro? Será que o Bolsonaro faria apenas acenos simbólicos para o Olavo e para os seguidores do Olavo que estavam ligados ao projeto, ou será que ele vai dar poder real nas mãos dele e de seus seguidores? Essa questão da embaixada vai ser um bom teste para isso. O Olavo diz, não temos confirmação se é verdade ou não, que ali foi oferecido o Ministério da Educação e da Cultura. E antes mesmo do Bolsonaro se tornar presidente. Antes mesmo dele se tornar presidente. O Olavo não pisa no Brasil há muitos anos e duvido que ele jamais voltará para terras brasileiras. Aí não sei bem o motivo. Mas o fato é que ele não aceitaria ou não aceitou esses convites, se é que foram feitos, e agora propõe que ele seja embaixador dos Estados Unidos. Vai ser um bom teste. Será que o Bolsonaro está disposto a dar poder de verdade para ele, uma posição importante, não é qualquer embaixada. Tem embaixadas que você dá justamente para quem você quer dar uma honraria e deixar bem longe. A embaixada nos Estados Unidos, não. Essa tem um papel relevante nas relações internacionais brasileiras, bastante direto. Então, dar isso nas mãos do Olavo de Carvalho seria dizer, a gente realmente acredita nessas ideias, nessa ideologia. E a gente está dando nas mãos do criador dela um poder real de exercer influência aí no futuro do Brasil. Quanto à experiência do Olavo na Romênia, habilitar a ganhar dinheiro pelo Brasil, bom, se acontecer a gente vai ver qual o tamanho dessa capacidade. E reafirmado pelo que já falou o Bolsonaro, né, em questão de mudar para Jerusalém, embaixada brasileira, tá alinhado com o governo do Trump e tal. Caio Olavo é uma voz importante, né, da direita e ganhou mais projeção ainda com a própria eleição. Há quem diga, inclusive, que ele, um pouco na fala do Joel, aqui no início da fala do Joel, não teria chegado onde chegou, não fosse o Olavo de Carvalho. É por aí mesmo, você acha, ou existe um exagero também aí? Olha, sobre o Olavo, eu confesso que eu só li o mínimo que eu preciso para não ser um idiota. Que pro ouvinte que não entendeu aí o trocadilho, é o livro mais famoso dele, é aquele que o Joel mencionou, que estava aí à mesa do Bolsonaro naquele primeiro pronunciamento oficial como presidente da República, e que tem a coordenação de textos aí feito pelo nosso colega de Jovem Pan, o Felipe Moura Brasil. Aliás, eu acho esse livro muito interessante, já começando pelo título, porque ele é intelectualmente muito ofensivo e provocativo, né? Recomendo a leitura. O Olavo de Carvalho foi fundamental para o sucesso do bolsonarismo, no sentido de que ele dá o lastro intelectual, né, equivalente ao respaldo econômico que o Paulo Guedes deu para ele, por exemplo, né? E aí, falando um pouquinho dos arquétipos, né, a gente tem os arquétipos clássicos, então, do herói, do fora da lei, do governante. O Bolsonaro é interessante porque ele já transitou por todos esses, né? Então ele já foi inicialmente fora da lei, né, um outsider, aí depois ele tem vários elementos da jornada do herói, a facada, etc e tal, e agora ele é governante. Só que o Olavo poderia claramente ser o mago dele, né? Então, nesse sentido, eu acho que ele teve um papel muito, muito relevante.